Eu realmente não sei por onde começar com isso. A maioria dos detalhes essenciais aconteceram há muito tempo que o tempo os confundiu. Vou começar do início. Tudo isso começou quando eu tinha cerca de 6 anos. Eu não tinha amigos quando estava na escola. Eu realmente não sei porquê. Acho que só tive aquela vibração estranha que fez as outras crianças ficarem longe, se não quiserem me atormentar abertamente. Mas isso significava que eu nunca tinha ninguém com quem brincar durante o recreio, então muitas vezes ficava sentado sozinho até a hora de voltar para dentro. O dia em que conheci meu perseguidor foi como qualquer outro dia. Era recreio e eu estava sozinho, quando senti um baque suave na nuca. Eu estava acostumado com as outras crianças fazendo coisas assim, então olhei em volta para ver quem jogou alguma coisa em mim. Veja, normalmente haveria algum tipo de doação. Eu via um grupo reunido rindo enquanto olhava furtivamente em minha direção, ou via algum outro garoto cumprimentando seu melhor amigo ou algo parecido, mas não vi nada parecido desta vez. Todas as outras crianças estavam envolvidas em suas próprias atividades. Nenhuma delas olhou em minha direção nem por um segundo. Olhei para baixo para ver o que foi jogado na minha cabeça. Era um pedaço de papel amassado em uma bola. Peguei-o para inspecioná-lo melhor. O papel parecia ter sido arrancado de um caderno e tinha um cheiro doce como perfume. Desamarrotei o papel e havia algo escrito nele. Você parece uma criança solitária. Quer um amigo? Essa foi a primeira vez que tive uma sensação de erro inerente. Havia algo fundamentalmente incorreto na situação que eu sentia desde criança. Não fazia sentido, ninguém nunca quis ser meu amigo e, mesmo naquela idade, eu tinha certeza de que não era assim que se deveria fazer isso. Olhei em volta novamente, tentando ainda mais ver quem jogou o papel, porque naquele momento tive certeza de que era algum tipo de brincadeira, mas ainda assim, nada. Foi quando senti outro baque na nuca. Olhei para baixo novamente. Outra bola de papel. O mesmo olhar, o mesmo cheiro de perfume, outra nota. Estou atrás da cerca dos fundos se você quiser jogar. A cerca dos fundos era o limite do parquinho. O local onde os professores não deixavam as crianças brincarem. Era uma área bastante normal, exceto pelo canto onde a cerca encontrava a parede de tijolos do próprio prédio da escola. Aquela parte da cerca estava velha, quebrada e enferrujada. Lembro que nem os garotos mais corajosos da minha turma queriam ir para lá. Eu era um pouco covarde, então sempre ficava o mais longe possível da cerca dos fundos. Eu nunca quis me meter em encrencas, e a cerca me dava calafrios enormes. No entanto, eu sabia que precisava ser corajoso, confrontar meus agressores e fazê-los parar de brincar comigo. Meus pais me ensinaram isso quando comecei a escola. E que melhor momento para realmente fazer isso do que com alguém que tinha muito medo de me atormentar cara a cara. Tentei ignorar o fato de que minhas mãos tremiam só de pensar no confronto e marchei até o canto da cerca dos fundos, pronto para enfrentar o que eu achava ser um novo, ou talvez antigo, valentão. Não demorou muito para chegar naquele canto, mas eu já estava me arrependendo da minha decisão. Eu estava tremendo de nervosismo. Não só era contra as regras estar lá, mas eu também estava lá para enfrentar um valentão, algo que nunca tinha feito antes. Normalmente, o canto cheirava a ferrugem e água suja da chuva, mas quando fui lá, tinha um cheiro doce, de rosas e doces. Jamais esquecerei a voz que ouvi, nunca esquecerei aquelas palavras que ela me falou. Então, você decidiu que quer ser meu amigo? Veja, eu nunca vi o rosto do meu perseguidor naquela época. Na maior parte, ele era apenas uma voz rouca com um sotaque bobo, que mais tarde percebi ser britânico. Sua voz estava estranhamente calma, se isso faz sentido. Cada vez que ele falava, era como se eu tivesse a sensação de estar enrolada num cobertor quente numa noite fria. Talvez seja por isso que eu simplesmente não fugi, porque meu alarme de Stranger Danger nunca disparou. Mesmo com meus pais, éramos uma família de salário em salário, então nunca havia sentido esse nível de segurança antes. Eu realmente queria ser amigo dele. Ele se autodenominava Smiling Nigel Pickering, ou apenas Smiling Nigel, e foi meu único amigo durante 2 anos, quando eu era criança. Eu costumava achar o nome dele divertido e bobo, então nunca me preocupei em questionar o quão bizarro era ele se chamar assim. Como eu disse antes,
Nunca vi o Nigel sorridente. Ele falava comigo do canto de trás da cerca do parquinho, por trás das cortinas, das grades de esgoto e até das paredes do meu quarto quando tinha coragem. Ele sempre dizia que estava brincando de esconde-esconde com todas as pessoas do planeta, então tinha que se manter escondido. O máximo que eu veria dele seria o barulho ocasional de tudo que ele escondeu atrás, então eu saberia que ele estava realmente lá. Isso costumava me causar muitos problemas. Como ele nunca iria querer ser visto, eu teria que me esforçar para falar com ele. Não consigo nem começar a contar quantas vezes fui gritado pelos professores ou repreendido pelos meus pais, só porque queria conversar com meu amigo. Costumávamos jogar todos os tipos de jogos juntos. Um jogo que me lembro que jogávamos com muita frequência era aquele que ele chamava de jogo do assobio. Nigel costumava me fazer pular enquanto assobiava e cantava. Por alguma razão, lembro-me daquele cântico claro como o dia. Oh, quem é o maior assobiador? Sorrindo Nigel. Oh, ele é o maior assobiador. Mas Kenny também está lá. Comecei a não me importar em não ter outros amigos. Isso costumava me incomodar muito, mas depois que conheci Nigel, mal percebi que as outras crianças da escola me evitavam. Não percebi que eles claramente detestavam quando eram forçados a interagir comigo. Sorrir Nigel Pickering era tudo o que eu precisava. Nigel me ajudou muito. Eu costumava pedir que ele me ajudasse com o dever de casa o tempo todo, mas lembro-me dele me ajudando mais com meus valentões. Eu contaria a Nigel sobre qualquer garoto que estivesse mexendo comigo naquele dia, e ele ficaria muito quieto e muito bravo. Foi meio assustador como ele conseguiu mudar de amigável e reconfortante para gelado e irritado em um centavo. Ele iria embora, e eu não conseguiria falar com ele, por mais que tentasse. Ele voltaria, e depois disso, quem quer que estivesse implicando comigo nunca mais me incomodaria. Eles pareceriam aterrorizados até mesmo por estarem perto de mim. Depois, houve Billy Kaufman. Apesar de ser 3 anos mais velho que eu, Billy era provavelmente meu maior valentão naquela época. Enquanto a maioria das outras crianças iria implicar comigo indiretamente, Billy estava aqui me dando cuecas, me empurrando contra as paredes, me dando socos, todo aquele jazz. Se você já viu um daqueles antigos valentões dos programas da Disney, você viu Billy Kaufman. Ele sempre me chamava de Betty, porque eu não era homem o suficiente para ser um nome de menino. Billy me dizia que se eu contasse a um professor ou a qualquer um dos nossos pais, ele só iria começar a me bater ainda mais. Então eu simplesmente suportava seu tormento quase todos os dias, não querendo que piorasse. Um dia, eu simplesmente cansei. Não consigo nem lembrar o que ele fez, não que isso importe agora, mas lembro que finalmente contei tudo sobre ele ao Smiling Nigel. Eu só queria contar isso a Nigel um dia, mas continuei, desabafando sobre tudo que Billy tinha feito comigo. Lembro-me de Nigel ficando quieto, não o habitual silêncio raivoso, este era quase alegre. Ele me disse que eu nunca mais veria Billy Kaufman antes de ouvi-lo se afastar. Billy não apareceu na escola no dia seguinte. Ou no dia seguinte. As pessoas ficaram preocupadas. Um boletim de ocorrência de desaparecimento foi feito e a busca por Billy foi iniciada. Billy Kaufman foi encontrado morto em seu quarto 3 dias depois de eu ter contado a Nigel sobre ele. A causa da morte foi considerada estrangulamento e uma investigação foi iniciada. O pai de Billy, David, foi preso pelo crime logo depois. A quantidade de evidências de DNA que o ligavam ao assassinato era impressionante. David Kaufman era um homem gentil, um rosto amigável na cidade que agradava a quase todos, e não alguém que parecia capaz de um ato tão horrível. David Kaufman foi inflexível ao afirmar que não foi ele quem fez isso, que seu pai costumava bater nele, para que ele nunca colocasse as mãos nos próprios filhos. David também afirmou que não tinha nenhuma lembrança de ter cometido o crime, mas isso não importava. Billy estava morto, e as impressões digitais de David estavam por toda parte. Ele fez isso e não havia razão para acreditar no contrário. Lembro-me de me sentir tão vazio quando ouvi a notícia. Claro, Billy era meu valentão, ele era péssimo, mas eu nunca quis que nada de ruim acontecesse com ele, só queria que ele me deixasse em paz. Nem mesmo o cachorrinho fofo que foi trazido para a sala de aula me ajudou a me sentir melhor. Perguntei a Nigel
Se ele tinha alguma coisa a ver com isso, se ele tinha dito alguma coisa ao pai de Billy, que o deixasse com raiva o suficiente para machucar Billy. Mas Nigel não disse nada. Ele apenas se esquivou da pergunta e tentou me fazer jogar o jogo do assobio novamente. Mas eu não estava com vontade de jogar. Depois daquele dia, parei de ver Nigel como meu amigo. Como eu não poderia? Cada vez que conversava com Nigel, eu me lembrava de Billy, o que me fazia nunca mais querer falar com ele. Acho que, em algum nível, coloquei na cabeça que a morte de Billy foi minha culpa. Talvez se eu não tivesse contado a Nigel, ele ainda estaria vivo. Parei de brincar tanto com ele. Acho que foi isso que o deixou furioso. Lembro-me de estar sozinho em casa num fim de semana, sentado no chão da sala resolvendo um quebra-cabeça. Isso não era incomum, pois meus pais tinham que trabalhar muito. Antes, era quando Nigel sorridente e eu brincávamos mais, mas naquele dia parecia estranho, tão solitário quanto minha vida era antes de Nigel. Ouvi sua voz pela primeira vez em mais de uma semana. Agora você vai brincar comigo? O que costumava ser a voz mais reconfortante da terra, apenas me trouxe de volta a ser torturado por Billy Kaufman. E como eu realmente preferiria isso a ele estar morto. Não respondi a Nigel. Vamos, Kenny, vamos nos divertir. Ainda nada saiu de mim. Isso deve ter feito ele explodir, porque suas próximas palavras me deixaram em pânico até os ossos. Brinca comigo, seu ingrato. Eu nunca tinha ouvido Nigel levantar a voz antes. Mesmo quando ele estava bravo com meus valentões, ele ficava quieto. Ele também nunca costumava me insultar, sempre não passava de elogios e incentivos. Era assustador quando Nigel ficava bravo com outras crianças, mas vê-lo direcionar sua raiva para mim me encheu de um terror que ia além do existencial. Saí do chão e saí pela porta da frente, sem me importar em calçar os sapatos ou pegar uma jaqueta. Eu apenas corri, desesperado para fugir da minha casa, de Nigel. Fui encontrado horas depois. Eu estava encolhido na floresta, tremendo e chorando enquanto o sol se punha. Meu vizinho, Sr. Brunson, foi quem me encontrou. O que me disseram que aconteceu foi que minha mãe tinha chegado em casa, viu a porta da frente aberta, e eu não estava em lugar nenhum, e imediatamente chamou a polícia e meu pai. Um grupo de busca foi formado, e eles me encontraram. Quando a polícia me perguntou o que aconteceu, contei-lhes tudo, desde o Smiling Nigel até como eu estava convencido de que a morte de Billy foi minha culpa. A polícia revistou minha casa, e foi então que o encontraram. O sorridente Nigel Pickering era um homem velho, ele parecia decrépito pelo pequeno vislumbre que tive dele. Eles o encontraram no sótão, equipado com equipamentos de dormir que aparentemente estavam lá há anos. Ele tinha uma identificação com ele. Kenneth Whitehead era seu nome, aparentemente. Ele tinha 94 anos. Kenneth afirmou não ter ideia do que estava fazendo lá. Ele imediatamente tentou agir como se nem soubesse que estava no ZEUA. Ninguém acreditou nisso. Ele foi preso e acusado de perseguir um menor. Meus pais também tiveram que aceitar o fato de que ele entrou e saiu de nossa casa por pelo menos 2 anos. Meus pais juntaram o pouco dinheiro que tínhamos e se mudaram para longe. Não podíamos realmente ficar naquela casa. Estava comprometido e carregava muitas vibrações ruins. Sem mencionar que minha história se tornou o assunto da cidade, e meus pais não se sentiam confortáveis comigo sendo o centro das atenções daquela maneira. Depois de algum tempo e de muitas aulas de matemática, que acabaram sendo sessões de terapia secreta, consegui deixar o Nigel para trás. Na minha nova escola, consegui me adaptar pela primeira vez. Fiz amigos de verdade. Consegui viver uma vida normal, me formar e chegar à idade adulta como uma pessoa relativamente normal. Ocasionalmente, eu pensava em Nigel, mas sempre tive o luxo de isso estar no passado. Até recentemente. Há alguns dias, eu estava correndo no parque quando senti um baque suave na nuca. Eu congelei. Meu corpo começou a ficar frio e parecia que havia bilhões de olhos familiares olhando diretamente para mim. Rezei para que não fosse o que eu pensava e olhei para baixo e vi uma bola de papel amassada. Peguei-o e, com certeza, cheirava a perfume. Olhei em volta, esperando que fosse algum mal-entendido ou algo assim. Não havia ninguém por perto,
Meus pais juntaram o pouco dinheiro que tínhamos e se mudaram para longe. Não podíamos realmente ficar naquela casa. Estava comprometido e carregava muitas vibrações ruins. Sem mencionar que minha história se tornou o assunto da cidade, e meus pais não se sentiam confortáveis comigo sendo o centro das atenções daquela maneira. Depois de algum tempo e de muitas aulas de matemática, que acabaram sendo sessões de terapia secreta, consegui deixar o Miguel para trás. Na minha nova escola, com Segisso não poderia estar acontecendo. Aquele filho da puta estava na prisão ou morto. Eu tinha certeza disso. Mesmo assim, apesar do meu terror, eu precisava saber se havia algum bilhete, então desamarrotei o papel. Olá, Kenny, já faz tanto tempo. Eu gostaria de jogar de novo. Não me incomodei em ficar nem mais um segundo. Larguei o jornal e corri. Corri como se fosse uma criança de novo. Não importava o quão estúpido eu devia ter parecido. Eu só queria ir embora. Passei os últimos dias enfiado em minha casa. Tenho tentado me animar. Conseguir pelo menos sair pela porta da frente, mas não consigo fazer isso ainda. Sinto-me exatamente como quando estava escondido naquela floresta. Sinto-me pequeno, com medo e estúpido por pensar que algum dia estaria seguro. Pelo menos me convenci de que talvez, apenas talvez, se eu escrever minha história, isso ajude de alguma forma. Talvez alguém tenha respostas ou conselhos, ou algo que possa me ajudar se o pior cenário for verdadeiro. Estou rezando para que não seja .ui me adaptar pela primeira vez. Fiz amigos de verdade. Consegui viver uma vida normal, me formar e chegar à idade adulta como uma pessoa relativamente normal. Ocasionalmente, eu pensava em Nigel, mas sempre tive o luxo de isso estar no passado. Até recentemente. Há alguns dias, eu estava correndo no parque quando senti um baque suave na nuca. Eu congelei. Meu corpo começou a ficar frio e parecia que havia bilhões de olhos familiares olhando diretamente para mim. Rezei para que não fosse o que eu pensava e olhei para baixo e vi uma bola de papel amassada. Peguei-o e, com certeza, cheirava a perfume. Olhei em volta, esperando que fosse algum mal-entendido ou algo assim. Não havia ninguém por perto.